Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou moderador da comunidade IFM aqui no Brasil, uma comunidade totalmente dedicada a gestores de facilities, ao público de facilities e manutenção, e com o objetivo de trazer conteúdos relevantes para vocês e desenvolver o nosso setor e o pensamento estratégico dentro do nosso setor. Hoje a gente vai ter uma participação muito especial, o Satoshi Adoya, que é diretor de plataformas da Sodexo. Satoshi, muito obrigado por participar, aceitar nosso convite, estar aqui com a gente no nosso IFM Talks. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal e falar um pouquinho de quem você é. Acho que o pessoal de Facility já te conhece, mas acho que sempre vale a pena, principalmente o pessoal que está chegando. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço para essa conversa. Acho que tudo que a gente tem no entorno ao mundo de facilities que ajude a todos nós crescermos, aprendermos e evoluirmos, acho que é de grande valor. Trabalho na Sodexo, como você disse, sou responsável pela plataforma FM, que é uma área transversal, nesse caso do Brasil, e ela existe em todas as regiões do mundo, para Uhum. suportar o desenvolvimento de facilities das nossas operações, das nossas pessoas e nos nossos negócios. Estou há pouquinho tempo nesse ramo, há mais de 26, 27 anos, desde a época que nem se chamava facilities, ou a gente não tinha o hábito de chamar de facilities, era área de zeladoria, era área de serviços gerais. Cresci e aprendi muito a todo tempo e continuo aprendendo nesse ramo. E tenho muitos e bons colegas em diversos cantos desse negócio e sou bem feliz por tudo que ele se desenvolveu ao longo desses anos, até virando uma profissão catalogada, a gente tendo uma norma que abrange praticamente ah, os, todos os grandes pontos dessa visão ampla de facilities, o quanto a gente amadureceu o mercado brasileiro ao longo desse tempo e sim, o quanto a gente tem ainda que aprender e amadurecer em conjunto, parceiros, fornecedores, clientes e todo o público engajado nesse negócio, né? Muito bom. Para vocês verem que não é qualquer um que está aqui com a gente, hein, pessoal? O cara com 27 anos de experiência não é para qualquer um. Gente, hoje a gente vai conversar com o Satoshi em um tema muito bacana que é como Facilities potencializa negócios e ambientes de trabalho. E para começar, Satoshi, eu queria te perguntar justamente isso. Quando e como que Facilities pode potencializar o negócio e o ambiente de trabalho? De que forma que a gente consegue atuar mais estrategicamente para que isso realmente reflita nos resultados do negócio, né? E melhore o ambiente de forma geral. Perfeito. Eu acho que 100% das vezes, em qualquer que seja o negócio, a área de facilities é chave para potencializar o desenvolvimento de negócios. E aí a gente tem que olhar para o conceito amplo, o que é o facilities management, né? Ele não se resume a serviços, ele não se resume à limpeza, ele não se resume à manutenção, é, é, e principalmente nos mercados mais maduros, em grandes contas e clientes, se exercita mais isso, que é o Facilities Management é um dos habilitadores de negócio, gerindo toda a infraestrutura, todas as áreas de suporte, todos os suporte às pessoas que estão nessa linha de produção e desenvolvimento desses negócios. Então a gente fala desde existir um imóvel, gerir, existir uma infraestrutura, as condições de energia, água, eh, conforto, ar-condicionado, suporte a bem-estar como comodidades, conveniências nos escritórios, alimentação no entorno, necessidade desses colaboradores desse negócio. Então, são diversas áreas muito amplas e em cada cliente isso se organiza de uma maneira diferente, não existe um Uhum. certo e errado. O fato é, tudo que você precisa para suportar um negócio é, realmente pode ser uma área de corresponsabilidade ou responsabilidade direta da área de facilities. Então, na visão ampla, tudo que está no entorno ao suporte de uma produção, de um escritório de negócios, de um imóvel, de um centro de distribuição, um centro logístico, em todos esses negócios, de uma cadeia de varejo, em todos esses negócios, se enquadra a visão de facilities management como suporte na gestão, desenvolvimento, manutenção e longevidade, planejamento e longevidade desses negócios. E também numa área que é missão crítica e continuidade de negócio. Então a gente fala como é que eu tenho a melhor gestão de facilities para o menor tempo fora do ar, menor indisponibilidade, Uhum. menor risco a uma criticidade, contingência, continuidade de negócios. Assim, é vasto e amplo
e muitas vezes divididos entre múltiplas áreas. Algumas áreas de engenharia industrial cuidam de parte desse facilities, em outros negócios 100% ligado a uma área de facilities, em outros ligados a finanças, em outros ligados a RH e a parte de gente, gestão. Mas, no fim, todos eles são temas abordados e cobertos por essa visão de facilities management globalmente e dentro do que a gente conhece de normas Uhum, e material escrito. sim. É, Ah, não desculpa. E necessariamente aí, vai ser. Oh, complementando, né? Desculpa, para chegar por exatamente na favor. questão. E como a gente agrega valor ao negócio? A eficiência em todos esses Isso. pequenos pontos de suporte influenciam o preço final de produto, influenciam o preço final de um serviço, influenciam o custo total de uma grande empresa. E a Exato. eficiência e maturidade de visão nestes itens transforma negócios. Eu acho que esse é o ponto. Sim. E também a qualidade de vida no ambiente de trabalho destes colaboradores desse negócio, dessa equipe que produz qualquer que seja o objetivo dessa empresa. Então a gente fala Uhum. de muito impacto e influência financeiro e no negócio. Perfeito. É, a gente tem que ter a cabeça que mesmo, não em todas as empresas, né? Tem empresas que são específicas, mas assim, mesmo não sendo uma área fim, né? Naquela área que realmente vai estar no negócio propriamente dito que eu vendo no meu produto, mas ela tem um impacto direto, seja marketing, recursos humanos, facilities, elas todas vão ter um impacto estratégico, né? Eu sempre recordo e eu sempre falo aqui, e vou voltar a falar para reforçar muito. No primeiro IFM Tour, o Marcos Maran, que participa da Brafac também, ele falou uma frase que me marcou muito porque eu tinha acabado de entrar na empresa. E ele falou assim: quando que facilities é ecologicamente sustentável, né? Facilities trabalha com recursos. À medida que a gente tem um uso adequado de recursos, a gente já está sendo sustentável. Então, tá vendo que o impacto e que tudo isso que está sendo falado se conecta, né? A gente está falando desde 2022, o Marcos Maran já esteve aqui também com a gente, e agora o Satoshi está vindo e comentando exatamente isso. A estratégia por trás disso vai gerar resultado, vai agregar valor para dentro do negócio, né? Satoshi, e quando a gente fala de facilities, a própria Sodexo e outras empresas, elas trabalham muito nesse sentido de gerar esse ambiente colaborativo, né? Trazer para dentro de uma empresa uma expertise, que é muito mais negócio, às vezes, trazer essa expertise de alguém que é muito especializado nela, do que desenvolver ela em casa e ter toda uma equipe, etc. Para isso, a gente precisa ter alguns cuidados e alguns apontamentos para que não seja só aquilo que a gente estava falando no nosso alinhamento, um headcount, né? Então, como é que a gente faz para olhar para os parceiros que a gente quer trazer para dentro, para que seja uma coisa colaborativa e um ganha-ganha efetivamente, para que a gente consiga garantir a qualidade, garantir o compliance, que tenha um alinhamento entre os dois negócios, né? Onde é que a gente olha para o parceiro, para esse parceiro que a gente está procurando, para dizer, beleza, esse aqui é o parceiro que eu quero e esse aqui é o que eu não quero porque ele só vai me dar efetivamente o headcount. Perfeito. Acho que você tocou nos pontos fundamentais. A gente fala essencialmente do nível de legalidade, nível de conformidade, seriedade nesse caminho. Então, empresas que são integralmente responsáveis por tudo aquilo que elas estão incumbidas de prestar como serviço dentro do seu escopo, da sua necessidade, é um fator que é imprescindível. E eu acho que esse é um ponto que a maioria dos grandes clientes já buscam, a gente é parte disso, esse nível de confiabilidade e suporte a esse negócio. O outro ponto ligado a essa visão terceirização versus especialidade versus headcount, né? É muito comum a gente ver algumas empresas em primeira geração de terceirização tentando colocar o problema em outra mesa, né? E Uhum, colocar o problema em outra mesa, nesse caso, não sai de dentro do cliente. Você situação atual país, mão de obra, turnover, qualificação, renda básica, renda mínima, tem muitos fatores aí que influenciam isso. A gente só terceirizar e colocar isso para fora do coração do negócio não resolve problemas. Como é que a gente, uhum, o que a gente tem sugerido ao invés de um bid de terceirização, é como é que a gente consegue montar um bid de solução em que sim, vai passar por alguma definição de headcount, de esforço, de necessidades, de equipes para cobertura de pontos específicos, sempre. Mas não é só uma questão de headcount, é uma questão de aplicação de inteligência, de aplicação de capacidade de gestão, de estrutura para suporte desses serviços
e nunca somente a quantidade de cabeças ali contada, né? Vai além. Para você ter uma boa solução com longevidade e com ganhos qualitativos no tempo, você tem todo o desenvolvimento nesse caminho. Não é raro a gente ver propostas, solicitações de propostas de clientes com uma projeção de bid anual. E para Uhum. vários serviços, você encarece, porque você não tem tempo de fazer um bom planejamento de investimento, um desenvolvimento de solução que muitas vezes é personalizada para aquelas condições daquele Uhum. cliente, no nível que ele exige. Tem clientes que exigem um nível muito alto porque são farmacêuticas, indústrias de alimentos, outros que são grandes indústrias mecânicas ou escritórios de criticidade média baixa. Você tem diferentes escopos para se desenvolver, para que não exista uma regra única de terceirização, outsourcing ou qualquer que seja o nome atribuído, para que a solução seja detalhada, desenvolvida para Uhum. funcionar, né? E você só ter alguém segurando esse contrato na outra ponta não te garante o cumprimento desses objetivos se ele não tiver muito bem detalhado, né? Com Uhum. transparência. Uhum. E aí, isso encaixa bem na outra pergunta que eu queria te fazer, que é justamente como que a gente garante isso, né? Você está falando um pouco já, mas é só o contrato bem feito, ou tem mais coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de garantir? Tanto que tem o cumprimento do que foi acordado, mas os SLAs que estão sendo negociados, etc. E também essa questão do resultado que a gente espera, né? Que é o resultado, por exemplo, se eu faço essa negociação que tu falou, que a gente desenha objetivos específicos para o cliente, esses objetivos estão claros para os dois e a gente está cumprindo esse objetivo, não está? Como é que a gente faz esse acompanhamento para ter certeza? Como é que o gestor, que está na ponta da empresa, como gestor de facilities, responsável pelo contrato também, né? Como é que ele faz para olhar e ter certeza que isso está sendo garantido, que o negócio ou até que às vezes a gente não tá alcançando algumas coisas, mas que é uma questão de realinhar e não de simplesmente trocar, né? Porque isso também é importante. Às vezes o pessoal acha, ah, não cumpriu, vamos trocar e vamos botar outro. Não é assim, né? Não pode ser dessa forma, porque senão alguma coisa é errado lá atrás no planejamento. Então, como é que a gente faz para fazer esse acompanhamento e ter certeza que a coisa está acontecendo do jeito que é esperado? Perfeito. A gente fez, inclusive, alguns meses atrás, um painel com a Brafac para falar de SLAs e KPIs. Eu acho que é um material que pode ser encontrado na Brafac. Uhum, E SLA e KPI é a coisa mais simples e complexa ao mesmo tempo, né? Você ter SLAs e KPIs muito simples parece bom, mas gera um monte de subjetividades, né? Você ter eles muito complexos é, isso também pode gerar algumas dores, mas o que a gente enxerga como ponto de equilíbrio, um SLA com um nível de detalhamento adequado para a sua uhum, exigência, onde tudo que você colocar como prioridade, urgência, preciso de resposta rápida, vai implicar de alguma forma em algum custo ou exclusividade de atendimento, né? Você falou assim, eu preciso que uhum, essas demandas sejam atendidas em meia hora, e a gente fala de um prédio grande, talvez eu tenha que ter gente livre, ele não pode estar ocupado no momento que eu não posso ter uhum, um só, dependendo do volume. A gente fala em varejo e unidades dispersas na cidade. Se eu falar assim, um atendimento até 2 horas na cidade de São Paulo, você tem que estar no bairro, às vezes no quarteirão, e uhum, desocupado. Então, a gente percebe o empenho dos tomadores de serviço, eu já fui tomador de serviço por muitos anos, em tentar mitigar todas as dores. Fala assim, como que eu fico melhor atendido? E vira um mundo ideal que tem um preço que muitas vezes não condiz com o que eu estou disposto a pagar por aquele serviço. Então, o equilíbrio disso é o que vai dizer se o SLA é bom ou ruim, muitas vezes, olhando para dentro, falando, eu preciso dessa prioridade, eu preciso dessa urgência, eu preciso dessa resposta tão rápida para tudo, ou quais são uhum, meus pontos realmente críticos, que eu vou precisar de urgência, eu vou precisar de um tratamento diferenciado, e que em alguns só tem um jeito de resolver, é com uma dedicação exclusiva para aquele ponto, ou um bom uhum, plano de contingência. Então, falando, tem um CPD, um data center, uma área crítica de dados dentro de uma empresa, todas as empresas têm algum pedaço como esse, e eu sei que a exigência é mais alta, mas se você não tem gente disponível próxima, você não vai dar conta. Então você tem que ter um bom plano de contingência implantado. Então eu tenho dois no-breaks, eu tenho geradores, eu tenho toda a cadeia de contingência para que eu possa esperar 4 horas alguém chegar nesse lugar. Posso uhum, esperar 4 horas? Ótimo. Então faça um bom contrato com plantão,
com um chamado ativo 24 horas e eu tenho a dor minimamente suprida. Agora, se eu não posso esperar e o risco disso cair põe em risco um negócio global ou nacional que exige essa Uhum. Uhum. conectividade, eu vou ter que pôr um posto 24/7 cobrindo essa necessidade. Então, a transparência do que eu preciso versus o que eu estou disposto a pagar é que dá um bom equilíbrio do que vai ser o SLA lá na frente. E aí, com esse SLA, eu ter a boa prática de colocar as penalidades, os méritos e até muitas vezes a gente tem bonificações por exceder o sucesso daquele atendimento. Mas eu preciso que o contrato tenha condição de atender 100%, né? Sim. Já vi escopos onde a gente somava todas as horas preventivas e médias corretivas, exigia um headcount maior do que estava declarado ali. Então, não adianta eu me enganar e você se enganar, é insucesso dos dois. Sim. Você como contratante, eu como executante, é insucesso para os dois. Não tem vantagem. Você está pagando menos do que precisaria, mas você vai receber o equivalente a isso em serviço Uhum. na ponta. Não vai ter o lado que cobra esse gap e induzir uma execução a um contrato que possui algum vício, alguma patologia, um erro, uma ou informação omissa, é insucesso do tomador, não é só do executante. Você troca 5 vezes e não resolve um problema, fica muito evidente que o problema é a forma de abordagem dessa solução ou os alinhamentos de expectativa para dentro dos clientes, é, dos públicos envolvidos. Então, uma área de facilities, ela atende a toda uma cadeia de públicos envolvidos dentro dos negócios. E se eu não tenho transparência e bons acordos para dentro desses negócios, a expectativa errada vem sobre mim, tomador de serviço, e eu transfiro isso para os terceiros, mas o problema não se resolve, né? E aí isso passa por edifícios e instalações com falta de algumas condições mínimas para uma boa performance, então gera muita indisponibilidade, muita reclamação, mais comum ar-condicionado. Eu tenho uma máquina e se ela parar, eu não tenho contingência. Se aquilo é Uhum. crítico, eu preciso ter uma contingência. Se aquilo, ou então eu preciso negociar que aquilo não é crítico, que a empresa no momento não tem a condição de contingência daquilo, e a gente vai ter um prazo de 4 a 12 horas, dependendo de onde está essa máquina, e depende da peça que quebra, né? Tem vários clientes em que a gente coloca uma lista de peças sobressalentes enorme pela criticidade do cliente, né? Já Uhum. trabalhei em situações que a gente adotava contratos de manutenção de elevador em nível hospitalar mais crítico do possível, porque parar 1 minuto de elevador numa torre que você só pode usar o elevador com 20, 30 andares é caótico na hora do almoço, né? Você parar um equipamento tão fundamental para a movimentação das pessoas é muito caótico. Isso vale para Uhum. quase tudo, né? Um lugar que fica sujo num hospital, um lugar que fica sujo numa escola, uma área de infraestrutura, acabar a energia numa escola e você não consegue, numa faculdade de alto nível, acabar uma energia à noite, você não ter como voltar em 10 minutos, você perdeu um turno de aulas inteiro. Você vai ter que reprogramar uma série de atividades. O quão crítico aquilo é para o seu negócio é uma maturidade que vocês devem procurar ter para dentro das empresas. Não há um fornecedor que resolva isso sozinho, sem uma boa negociação, transparência ou desenvolvimento, às vezes, dessa solução, né? Porque não é comum enxergarem a Uhum. criticidade, é comum enxergarem facilities é responsável, ele tem que garantir que não pare. Mas esse É. garantir que não pare é uma caixa gigantesca. E tem muitas coisas que se a gente da área de facilities não conseguir levar essa seriedade para dentro dos negócios, quando falha é só culpa nossa, né? Uhum. Falando como pessoa de facilities, independente de tomador ou prestador, se o negócio não tem clareza da capacidade de performance da infraestrutura deles, eles delegam ou terceirizam o problema com a gestão de infraestrutura e a gestão técnica ou a gestão de facilities. E essa solução não vai se dar naturalmente. Uhum. Vão acontecer muitas indisponibilidades e conflitos, né? Então, a Uhum. transparência da contratação, do nível de terceirização e a maturidade do escopo é que vão dizer o sucesso de uma operação. E o custo real, não é que isso custa mais caro. Isso custa o que o negócio precisa para a criticidade declarada daquele momento, daquela unidade, daquele ponto. É simples assim. Não é uma coisa que é mais Uhum. cara. É assim, é tão caro quanto você precise de vários níveis de É. É. confiabilidade,
né? Perfeito. Acho que é essa a visão que o gestor estratégico tem que ter. Assim, o que que é crítico, o que que agrega valor no negócio, o que que dá para segurar e que eu consigo trabalhar de uma forma um pouco mais flexível. Que todo o setor ele tem que ter isso muito claro e o gestor de facilities tem que aprender a deixar de ser. A gente no marketing costuma usar a expressão que é ser pastelaria, né? A É. pastelaria, toda hora que tu chega tem um pastel quentinho lá porque tem alguém pedindo pastel para ti. A gente não pode Não é ser só no esse tipo de marketing. negócio. Então, Aliás, se você conversar com gestores de facilities, a grande maioria vai usar. é padaria, pastelaria, isso é uma vida. E de É. verdade, quando você olha para dentro do negócio, você fala assim: estou com um problema. É uma potencial solução à área de facilities? A gente tem que Uhum. abraçar o problema, mas não Isso. abraçar para é, se enterrar junto com o problema. É como é que a gente é o melhor solucionador para aquele problema. E não Isso. é se virando. Às vezes, é assim, olha, para esse problema eu preciso de um laudo técnico, para esse problema eu preciso de uma avaliação específica, para esse problema eu preciso de um fornecedor diferente. Então, como é que a gente Uhum. é o melhor solucionador de problemas para o negócio? Acho que a área de facilities é tão ampla que cabe quase tudo que as empresas quiserem como suporte na Uhum. área de facilities. Umas empresas mais, outras menos, algumas mais em nível global, ao ponto de todas as áreas serem centralizadas em um único país do mundo, e outras a ter gestores e toda a cadeia de liderança orgânica. Então, não é Uhum. um certo e errado, mas se tem um lugar onde o problema sempre vem com urgência, é a área de facilities. Com certeza. Com certeza. Satoshi, vamos dar uma pausa agora para fazer um jogo? A gente vai fazer o nosso jogo típico Cheers or Not, que é o nosso brinda ou não brinda. Nem vou falar que pode ter sido uma cópia, mas o pessoal de Portugal que inventou não fui eu, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente vai fazer uma brincadeira aqui que a gente sempre faz no nosso podcast, onde eu pedi pro Satoshi para ele trazer uma bebida. Eu tenho aqui a minha. Eu sou um péssimo host, Satoshi. Então, eu tenho aqui. Apesar de que hoje tá um pouquinho diferente, é um refrigerante, mas é um refrigerante típico aqui de Florianópolis, que é o nosso Guaraná Pureza. Quem é aqui de Santa Catarina conhece, ou quem já esteve por aqui conhece. Achei que era A gente é vai o Fruc. O Fruc não é de Santa Catarina, o Fruc é do Rio pro Grande que é do Rio Grande Sul, do né? Sul. Aí dá briga. Não é tão bom, né, na opinião do pessoal de Não, Santa nada, Catarina. nada igual pureza, nada igual pureza. É, Satoshi, então, eu escrevi algumas palavras aqui, alguns termos que são do mercado. Eu vou falar com o Satoshi, vou falar para o Satoshi esses termos, ele vai me dizer se ele brinda ou não brinda cada um deles, sempre com um olhar de como o mercado está maduro em relação àquilo, ou como é que é a situação. Então a gente vai trazer essa brincadeira. Pode ser, Satoshi? Vamos lá? Pode, pode, vamos lá. Então, a primeira termo que eu queria ver com você é SLAs flexíveis. O que que tu acha? O mercado tá para brindar, o mercado tá usando bem, não tá, ou nem é algo a ser considerado porque não é tão bom assim? Olha, eu assim, é um meio brinde, né? Meio brinde. Meio Só um brinde, é. golinho. É, só um golinho, aquela coisa assim. Entender que SLA pode ser flexível à medida que isso envolve as necessidades do negócio, sensacional. Assim como alguns escopos também têm que ser flexíveis para que tenha a correta variação conforme a necessidade. Então, é muito comum a gente ter clientes que aumentam escritórios, diminuem escritórios, aumentam produção, reduzem produção. Então, assim, é nosso papel reagir positivamente a esse planejamento da necessidade do cliente. Então, os SLAs têm que refletir muitas vezes isso, às vezes momentos em que a gente está investindo mais em solução e atendimento, em momentos que muitas vezes as empresas têm que puxar o freio, né? Uhum, Conforme o nível de inflação do momento, você sempre está reajustando o contrato com temperatura desse mercado, desse momento de cada negócio. E os SLAs têm que refletir isso, né? Muitas vezes a gente tem clientes em que a gente tem um comprometimento de savings. E savings, quando não só se dão por volume, por melhores negociações e pequenos ajustes de expectativa e escopo, podem acontecer alterando o que é entregue e aquilo pode continuar fazendo sentido para a empresa. Então, os SLAs se flexibilizam a isso. Então, com esta
com esse ponto de vista, sim, brindo. Com o ponto de vista de ser só um- uma descaracterização de Uhum. ferramenta, aí Aí não dá. não serve, né? Nem para um lado, nem Sim, para o outro, sendo neutro aqui, né? exatamente. Ótimo. Um outro termo que a gente trouxe é estruturas de suporte. Como é que está a maturidade do mercado na hora que eles olham para essas estruturas? Como é que eles usam isso de forma estratégica? Tá? Dá para brindar ou não? Olha, eu digo assim, do nosso lado aqui eu brindo, esse é, mostrar a canequinha. Esse é um dos orgulhos que a gente tem e, e ainda assim a gente sabe o quanto isso exige bastante empenho, né? A gente Uhum, precisa estar próximo das operações, a gente precisa suportar as operações no dia a dia, a gente precisa garantir reciclagem de conhecimento. É um momento em que, de forma geral, a gente tem uma concorrência de mão de obra grande, a gente tem fatores de econômicos e de governo que influenciam a disponibilidade, principalmente nas camadas de mão de obra entrantes, no mercado de uhum, trabalho e de base. Então, sem esse suporte, é inviável. Então, aí volta para aquele ponto. Ao custo de um headcount, é quase inviável. Você precisa de uma cadeia de suporte, de uma estrutura de gestão, capacidade de gestão e gerenciamento dos nossos serviços e de múltiplos serviços, onde a gente pode agregar, mas sem a estrutura de suporte, isso ficaria muito dificultado, né? perfeito. Teve um outro termo que surgiu durante a nosso alinhamento, né, Satoshi, que eu achei que é muito bacana a gente trazer, que são os serviços integrados. Dá para brindar, o mercado entende o que que é esse termo, tá usando bem, como é que tá isso? A serviços integrados, eu não vou dizer que eu desgosto, não é isso, mas acho que a gente tem um longo caminho, né? A gente tem um Uhum, longo caminho no mercado. A gente vê e fala bastante com clientes e com as nossas próprias equipes do caminho dessa jornada de facilities desde lá de trás, né? Do momento onde isso era tudo orgânico, de um momento onde tudo isso era empírico, tirando as partes de mais técnicas e de engenharia, que estas sempre tiveram muito mais guidance, muito mais referência técnica, várias partes do que hoje a gente chama de soft services, são os serviços de uhum, limpeza, de jardinagem, muitos deles eles eram prestados com conhecimentos de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada liderança local. Então, a gente caminhou e chegou num ponto onde a gente tem procedimentos, o mercado sabe o que é limpeza profissional, as pessoas têm conhecimento e consciência de riscos ergonômicos, melhores práticas, melhores produtos químicos, melhores uhum, processos, melhores ferramentas, maturidade de saúde e segurança para proteger os colaboradores e usando produtos químicos adequados, usando os mais ecoeficientes, quando a gente fala de um caminho de menor dano, maior sustentabilidade. Então, assim, toda essa jornada ela vai dar no que a gente chama de IFM, onde eu agrupo muito conhecimento, agrupo múltiplos serviços e agrupo capacidade de solução e de gestão, e isso é o mundo que a gente almeja e que muitas empresas atingiram, essencialmente as mais internacionais, e a gente vê muito agrupamento de escopos sob um único fornecedor, ao mesmo tempo vindo como demanda do mercado, onde eu só quero reduzir a quantidade de fornecedores e eu não estou tentando gerar uhum, sinergia estratégica e de inteligência. E aí esse é o ponto que a gente está um degrau abaixo quando a gente fala de maturidade, integração de verdade. Então a gente vê muito agrupamento e pouca integração plena ou visão estratégica daquele negócio que a gente falou lá atrás. É aquele negócio que agrega valor, é aquele negócio que, sem ser clichê, o agrega valor também tá ficando desgastado, mas assim, como eu sou parte estratégica daquele negócio e não somente uma despesa, né? sim, Como que sim. eu represento algo importante para aquele negócio, qualquer que seja, e não somente a maior linha de despesa depois de recursos humanos, né? Uhum. A gente trata muito esse conceito, parte dele, né? A gente trata muito no conceito da colaboração, que foi um dos temas que a gente já trouxe para o IFM Tour também, que é esse processo de realmente ser colaborativo no sentido de ser estratégico e não ser simplesmente
um cobrando do outro e dizendo que não está dando certo? Como é que a gente faz isso tudo funcionar numa engrenagem Exato. é, E bem parte com dessa bastante óleo, vamos integração dizer? E parte dessa integração é o que a gente falou. Como é que eu tenho muita transparência nas expectativas do lado Uhum, de quem recebe o serviço final, para não isso. falar que isso só está bom ou ruim por percepções pessoais, sem a consciência do que está contratado. Então, é muito comum você É. pegar ocupantes de escritórios ou de fábricas e perguntar: a limpeza está boa ou ruim? O café está bom ou ruim? O restaurante está bom ou ruim? E eles não têm a menor consciência do que está contratado. Isso não transparece em todos os níveis, e entendo que não vai transparecer em detalhes, mas é, o que que ele tem que esperar daquilo? Como é que eu dou transparência para ele do que ele tem que esperar daquilo? Olha, a gente teremos 3 limpezas nesse vestiário por dia e emergências Uhum, atendidas. Teremos 2 tipos de salada, 2 proteínas e 2 sobremesas e suco natural ou refrigerante ou não. Como é que eu dou transparência do que vai ter para que com consciência as uhum, pessoas possam declarar satisfação? Satisfação com o que está contratado ou satisfação com o que eu desejo ter? São coisas é, muito distantes, né? E se eu não tenho isso. consciência, o que eu desejo pode ser infinita a distância, né? É, E aí você fica com um mundo de sonhos, assim. O que um sonha, o outro não contrata e a gente não executa. Isso nunca vai sim. gerar plena satisfação e se isso forem os pilares do SLA, a gente vai estar medindo coisas diferentes, né? Sim. E fica muito subjetivo também na questão da percepção de quem está lá. Às vezes troca um gestor, não gosto tanto desse fornecedor, mas não está vendo o resultado que ele está trazendo efetivo. E aí fica só pela percepção dele trocar aquele parceiro ou não, né? Porque ele E gosta quais mais ou foram menos. os acordos anteriores para ser revisados, né? Exato, E qual é o exatamente. impacto, né? Exato. O próximo termo que eu queria trazer para ti são os modelos híbridos, né? Quando a gente tende a ter equipes internas trabalhando com equipes parceiras, como é que funciona isso? Isso funciona bem? Não funciona? É um modelo que dá para ir? E a gente é maduro o suficiente para trabalhar dessa forma? Vejo muita gente com maturidade para trabalhar dessa forma. Quando a gente olha como cenário, quando a gente olha mais para o exterior, mais para contratos globais, mais para clientes internacionais ou internacionalizados, é muito Uhum, comum a gente ter uma equipe de gestão mais integrada, com múltiplos serviços, como braço direito da equipe de gestão local e às vezes da equipe de gestão que nem fica no local, que fica em um país central desse grupo econômico. Não tem certo e errado, né? Então, uhum, tem estruturas onde toda a cadeia de gestão média acima é do tomador de serviço e chama um parceiro para liderança tática e operacional e execução de serviços. Tem outros modelos onde é basicamente um contrato com a execução de uma linha de serviço e toda a cadeia de gestão e gerenciamento é orgânica. O que a gente tem visto muitas vezes, você ter equipes terceirizadas dentro de uma especialidade, cruzando às vezes múltiplas áreas da empresa, gera alguma eficiência e alguma otimização. Então, o RH cuida de transportes e frota, uma área financeira cuida de uma parte de uhum, cobrança, pagamentos, aluguéis ou coisas assim, e outra cuida. E a gente, às vezes, nesta camada intermediária, abaixo da estratégica, consegue desenhar soluções de eficiência maiores do que cada um ter o seu pedaço, com uma pessoa cuidando de um pedaço, e a gente pode otimizar múltiplos serviços. É lógico que uhum, isso requer uma maturidade no desenho desse escopo, em forma de combinar esses entregáveis e o acompanhamento do dia a dia disso, mas é o que a gente vê acontecendo na maior parte das empresas internacionais, principalmente as maiores lá de fora. Então, uhum. é muito difícil não enxergar que tem coisas positivas nesse caminho. É, de novo, não tem certo e errado, né? A gente precisa ter um bom desenho e ter um escopo eficiente nessa solução. Perfeito. Para fechar, o último termo que eu quero trazer para ti é capacitação, né? Como é que é? Tá bom, não tá em relação aos parceiros, né? Como é que a gente capacita os profissionais que estão lá atuando na ponta? Como é que tá essa questão de capacitação quando a gente fala de facility management? Olha, eu brindo porque assim, é uma bandeira que eu realmente acredito e acho que é fundamental, né?
não tem como desenvolver essa mão de obra entrante e garantir os padrões se a gente não puder aplicar e compartilhar esses conhecimentos, né? A gente às vezes fala assim, olha, eu treino e perco a pessoa, mas se eu não treino, Uhum, eu perco a capacidade de executar, perco em várias outras linhas, então é melhor que a gente consiga capacitar e ter a chance de ter um bom profissional e alimentar esse mercado. A gente tem, inclusive, iniciativas que a gente treina antes de serem funcionários. Curiosamente, isso é uhum, uma prática relevante, de suporte a comunidades e também do ponto de vista social, e outro, porque sim, a gente também precisa de gente qualificada em locais que essa mão de obra não está disponível, né? uhum, Então, a gente precisa fazer isso. E em outros casos também, a gente é capacitado pelo nosso cliente para aquele negócio dele. Tem uma curva de aprendizado do negócio dele que ninguém, muitas vezes, consegue enxergar de fora, às vezes numa visita de 1, 2 horas, às vezes num escopo, por mais que ele tenha bom detalhamento, existem condições para aquela execução que precisam ser procedimentados, então a gente frequentemente faz algumas revisões que coloca uma pessoa uma semana dentro de um contrato, medindo tempos e movimentos para poder entender como a gente alcança mais eficiência ou corrige erros, sendo bastante honesto no caminho. Sim, corrigir erros porque eu estou gastando mais tempo de um lado, eu estou gastando mais material, eu estou deixando alguma qualidade abaixo do que a gente gostaria. uhum, Para vários segmentos, isso é natural do negócio, porque já existem medições. Por exemplo, na indústria alimentícia, você frequentemente tem swabs de teste que medem uhum, nível de bactéria e micro-organismos. Em hospitais também tem testes desse tipo. E procedimentos mais fortemente aplicados a 100% das áreas, né? Já uhum, em outras, a gente tem que evoluir aprendendo junto com o cliente no negócio, né? A gente vê vários bids que chegam de primeira vez que a indústria está terceirizando algum serviço de suporte e a tentativa é de colocar todo o risco para fora. Só que sem a formação daquela capacidade de solução, tá tudo bem se você colocar os pênaltis e quem entrar assumir o risco pagar os pênaltis, mas não vai resolver o problema. E aí é o ponto crítico. Se não resolve o problema, você troca um, troca dois, troca três. Isso não vai reduzir a dor, vai aumentar a pressão, né? uhum, Então, capacitação 360 graus, seja para que você me ensine o que você precisa, que não seja uhum, natural para mim, para a gente conseguir multiplicar todo o conhecimento, processos, procedimentos que a gente tem como uma estrutura global, para as pessoas que muitas vezes chegam, a gente brinca assim, ó, todo mundo nasce sabendo limpar e nasce sabendo arrumar, né? Já vem de fora com esse conhecimento. Com que nível de profissionalismo, com que nível de qualidade é o ponto que a gente tem que refinar, sempre. E tem que uhum. refinar sempre, né? Perfeito. Satoshi, obrigado por aceitar participar dessa nossa brincadeira, nosso quadro, que é o Treasure Notes. E agora vamos voltar para nossas perguntas, da nossa conversa, as perguntas principais, né? Então, voltando sobre a questão de agregar valor no ambiente de trabalho, no negócio, qual é o papel da tecnologia nesse processo, né? Ela, na gestão moderna de facilities, a gente fala muito sempre que teve diferentes etapas da gestão de facilities quando a gente fala de tecnologia, desde o papel de pão, né? O pessoal anotava as coisas que precisavam, passava para frente. E chegamos no Excel, chegamos no software, chegamos em plataformas mais complexas, agora com inteligência artificial e tudo mais. É, eu entendo, e me corrige aí na tua visão, que a tecnologia só faz sentido se a gente tiver aquilo que a gente conversou antes, certo? Que é aquele alinhamento de gestão propriamente dito, a estratégia por trás dela. Mas a partir do momento que a gente tem aquilo bem definido, qual é o papel da tecnologia? Ela faz sentido? Ela é importante? E como que ela é importante dentro dessa gestão de facilities? Perfeito. É muito importante. Eu costumo fazer uma analogia que faz bastante sentido, que é o seguinte: a gente já fez avião, submarino e nave espacial praticamente antes de existir o computador, né? Uhum, Eu estava vendo o material de programação da primeira nave que entrou em órbita, eram cartões micro perfurados, ou seja, assim, muito rudimentar, né? Era simplesmente uma programação linear ali de sequência, né? Então, e
fizemos aviões, fizemos muita inovação, muita, muitas soluções modernas, ainda modernas, antes mesmo do computador. Então, não tem jeito de ter tecnologia se você não tiver uma capacidade de gestão e operação adequada. Já entendendo que a gente superou um escopo adequado, um alinhamento de expectativas adequado, e que tudo isso já está desembaraçado, porque senão ele só empurra o Uhum. tropeço de lugar, é, supondo que a gente já esteja com isso tudo superado, se eu não tiver a capacidade de controlar a ferramenta, ela me ajuda, mas ela não resolve toda a dor. Então, ter capacidade de controle e utilizar as ferramentas digitais como facilitador, como suporte, como meio, e sim, aplicando Uhum. inteligência, aplicando as novas tecnologias fundamentais, a gente enxerga que a gente acho que nunca teve tão maduro num caminho de facilitar com ferramentas de inteligência, né? Inteligência artificial, IoTs e outras coisas. O outro ponto que favoreceu muito isso é a visão de mobile first. Então, hoje, Uhum. a grande, imensa maioria da população que nunca teve acesso a um PC e talvez nunca tivesse uma parte dela, ou teria dificuldade no acesso a um PC, teve primeiro um smartphone. Então, a gente está falando de Uhum. uma grande massa em todos os países do mundo, né, que teve acesso ao primeiro contato com algo semelhante a essa tecnologia num smartphone, sem nunca ter usado um PC, sem nunca ter, Uhum. alguns nem acessado a internet antes, só ouvir falar, só via de outras fontes. Tanto que tinham programas no passado que ficavam navegando sites, era uma coisa assim, é um entretenimento, né? Então, a gente tem uma grande massa acessando o smartphone e se familiarizando com isso, de um simples WhatsApp a um site para você fazer alguma reserva, um agendamento, comprar alguma coisa, uma plataforma de compras. Então, as pessoas já estão, a grande maioria, qualificadas a usar essa ferramenta. Então, isso foi fantástico e ajudou muito o impulsionamento de Uhum. ferramentas. Os IoTs, sensores, sensoriamento, diversas formas para a gente garantir maior confiabilidade em missão crítica, colocou bastante preocupação nas maiores indústrias de automação, por exemplo, que os grandes sistemas parrudos do passado, que custavam milhões, que têm uma função em ambientes de altíssima criticidade, de Uhum. altíssimo risco, e eles se pagam nesse caminho, mas toda a grande massa que precisaria só de um sinal de que algo não está indo bem, de que algo parou de funcionar, de que o nível da caixa d'água desceu. Não precisa de um sistema da NASA para ter esses alertas. Você só precisa poupar um cara que subia todo dia, 2 vezes por dia, numa caixa d'água que é uma torre de 20 metros, às vezes, né? E aí, com 2 sensores de baixíssimo custo, um em contingência do outro, eu consigo ter certeza que aquele nível de caixa d'água está lá, é verdadeiro, e uma vez por mês talvez eu confira os sensores. Então, Uhum. inteligência e eficiência no caminho para aumentar a confiabilidade e reduzir um esforço que não era valorizado ali, né? Então, tecnologia fundamental, ponto que eu vejo cada vez maior, centralização, unificação de sistemas. Ponto que eu Uhum. vejo de maior dor, muitas soluções brotando em todos os cantos, a criatividade alta, muita solução legal, muita tecnologia nova, muito barateamento desses sensores e dessas tecnologias e soluções, mas faltam pontos centralizadores, faltam locais onde a gente tenha convergência, seja de linguagem, seja de tecnologia, seja de solução. É um pouco do que a gente vive em automação residencial. Eu sou um entusiasta disso, de comprar dispositivos de automação residencial. E eu tenho 8 marcas. Eu brinco, às vezes, eu mostro para algum amigo, assim, tem 8 aplicativos de automação residencial. E não é porque eu sou louco, é porque cada marca exigia o seu próprio aplicativo no passado. Não existia uma linguagem comum, um método comum, eles não interligavam. Isso tem melhorado, mas ainda exige que você tenha pelo menos 4 ou compre tudo de uma única marca e toda vez que você trocar, troque tudo. Que não é algo tão simples. E nas empresas, quando a gente fala de manutenção, serviço, gestão, a gente passa por isso discretamente Uhum. muito parecido.
com menos integrações, quando a gente fala de grandes marcas de software, de sistemas, de soluções, de sensores, de automação, os grandes fabricantes de automação e sensoriamento, a gente passa, a gente ainda vive uma fragmentação importante. Uhum, Então, o que eu vejo que é o coringa do futuro, hubs interativos, flexíveis, que consigam conectar múltiplas soluções. Aí a gente vai extrair o melhor benefício à medida da criticidade e capacidade de investimento de cada um em prol de uma solução. Então, eu quero ter 20% a mais de solução, eu quero ter equipamentos que, sim, pode ter um índice de falha de uma vez a cada 1.000 acionamentos, e eu não estou falando de uma UTI, um centro cirúrgico, estou falando da grande imensa maioria que algumas pequenas soluções melhorariam muito a experiência dos ocupantes, melhorariam muito a confiabilidade dos ambientes e a qualidade do serviço. Mas para isso a gente precisa de flexibilidade e essa dinâmica de uhum, integração e também do lado dos clientes e dos espaços, alguma flexibilização de onde eu posso conectar isso ou não, né? Falando de uhum, tecnologia, é muito comum a gente ver, acho que muitas pessoas vivem isso, e falam assim, olha, vamos colocar sensores em todos os andares? Vamos. Mas não pode entrar no Wi-Fi do cliente, mas não pode conectar na rede do cliente, e eu entendo os porquês, né? Mas assim, e muitas vezes também não permitem que se crie uma rede paralela. Então, assim, não pode criar uma rede paralela, não pode conectar na rede existente, não pode entrar com link, e não, assim, você é obrigado a colocar tudo com 3G, 4G, em locais que não tem sinal muitas vezes. Então, assim, é, é inviabilizador, né? uhum, Então, uhum. qual o nível de liberdade que a gente consegue hoje, conforme a criticidade e risco de cada negócio, abrir ou não, porque onde a gente fecha as soluções mais comuns, eu tenho que entrar com as soluções que custam muito mais caro. Então, achar o equilíbrio disso e ter flexibilidade de múltiplas soluções é uma carência, eu acho, nesse mercado ainda. A gente que Perfeito. é tomador, muitas vezes, em nome do cliente, Uhum, a gente busca soluções a mercado aberto. Então, onde eu posso ser solucionador para o cliente e acho parceiros para as dores, é sucesso. Eu tenho valor para aquele cliente, eu ajudo a resolver problemas. Então, a gente é hub aberto de soluções. Todas as soluções são sim. bem-vindas e elas certamente servem para alguma dor de algum cliente. Então, a gente tem adotado essa postura. Sim, tem uns pontos assim que passaram pela minha cabeça. Um deles é essa questão de tecnologia, talvez seja até um diferencial na hora de buscar ela, saber o nível de integrabilidade que ela tem, né? Quanto que ela é capaz de integrar com aquilo que eu já tenho, com o que já foi desenvolvido, o que eu já tenho no meu negócio. Sobre o IoT, uma conversa interessante para vocês ouvirem, caso vocês não tenham escutado ainda, é a nossa talk com o Igor Nakamura, da Virid. Ele fala justamente sobre essa questão de segurança de sensores IoT, né? Como é que a gente verifica como é que a gente garante que tem segurança, quais são os protocolos que são usados. Eu acho que isso é uma coisa bacana para os gestores de facility saberem, justamente por esse ponto que o Satoshi estava falando, né? Até onde eu preciso bloquear uma rede e não deixar ter nada, até onde eu consigo criar uma rede paralela ou até deixar na mesma rede por causa do nível de segurança que está me oferecendo. E sim, eu também sou bem fã de automação residencial, eu acho o máximo também. Falta um pouco de dinheiro para fazer tudo que eu queria, mas eu acho o máximo. Não, o que você importa hoje está valendo a pena, até com imposto, hein? Sim, sim, sim. Satoshi, tu já falou, mas eu queria voltar no tema que é para fechar a nossa conversa. Tu falou o futuro, essa questão dos hubs integrados, né? Mas, além disso, e também contando com isso, para onde que o gestor de facilities tem que olhar a partir de agora? Qual é a visão de futuro para facilities? O que que a gente tem que se preocupar? O que que está vindo pela frente? A minha preocupação tem que ser a inteligência artificial que está chegando e está todo mundo falando em inteligência artificial? Ou tem outro ponto antes disso que a gente tem que se preocupar mais e que tem que tem que desenvolver mais no nosso setor de facilities. Olha, olhando para o futuro, a gente tem algumas pesquisas e alguns dados que a gente levanta periodicamente que apontam, com relação ao mercado atual, o crescimento e desenvolvimento desse mercado de serviços, o horizonte é bastante positivo. É um segmento que cresce, é uma indústria que segue se desenvolvendo. Proporcionalmente, a régua de terceirização
cresce também. Então, à medida que a maturidade desse negócio avança, cada vez mais empresas migram e se solidificam como contratantes e não mais como soluções orgânicas. Isso também é um Uhum, ponto positivo, que joga do lado em que nós, profissionais de facilities, temos cada vez mais espaço e um local para nos desenvolvermos focando em facilities. Então, eu não vou ser um cara de facilities de um negócio totalmente descolado da minha realidade. Eu sou um ponto de suporte bastante limitado, então, onde os profissionais de facilities melhor podem se desenvolver num mercado de facilities. É lógico que o lado contratante, nível de gestão estratégica, isso é bastante forte. A gente tem grandes parceiros, colegas no lado dos contratantes. Mas o volume de profissionais no ramo de prestação de serviço e de especialidade desse negócio, gerenciando e entregando serviços, é enorme, com consultorias e o variado, soluções tecnológicas específicas, assim, a gama dessa indústria é enorme, né? uhum. E, então, desenvolvimento constante, buscar conhecimento, capacidade de gestão e controle é uma situação assim muito relevante para que seja aprofundada tanto por quem monta os escopos quanto para quem presta os serviços em defesa de qualidade, em defesa de bom alinhamento de expectativa, em defesa de bom suporte ao negócio daquele contratante, ganhar conhecimento nesse aspecto para ser o melhor suporte e solução para dentro das empresas. Perfeito. Satoshi, muito obrigado. Acho que a conversa foi bem rica. Eu acho que o pessoal vai conseguir tirar muita coisa dessa nossa conversa. Obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Obrigado por participar, aceitar participar da nossa brincadeira. Vou deixar um espaço aqui para ti. Tua finalização, deixar teu contato, se quiser, falar um pouquinho mais aí do trabalho da Sodexo e do teu trabalho também dentro da comunidade FM, que a gente sabe que é grande junto à Abrafac e tudo mais. Então, obrigado de novo. Fica à vontade. Eu que agradeço o espaço. Considero nobre e digno qualquer espaço que a gente tenha para ajudar a desenvolver esse mercado, ajudar a dar transparência para esse negócio que a gente vive todos os dias intensamente. A gente sabe que esse mundo de facilities é aquele lugar onde a gente tem problema todo dia novo para resolver e a gente fica muito feliz e orgulhoso de conseguir performar essa atividade complexa, aquela que Uhum, muitas vezes a gente não consegue nem explicar direito para as famílias o que é que a gente faz. São várias coisas complexas que você às vezes resume, às vezes nem se esforça em explicar, porque depende de onde vem, as pessoas não vão entender claramente o que é que você faz, né? Mas eu acho que tem que ter esse gosto no sangue, tem que ter esse desejo de solução, de resolver problemas na frente, muitas vezes, né? Acho que é isso, mais agradecer. A Sodexo, a gente está aqui no mercado brasileiro há mais de 40 anos, é uma empresa multinacional francesa, a gente tem um imenso orgulho de tudo que a gente faz aqui no Brasil, em mais de 2.700 unidades de clientes, tanto no ramo de alimentação, a parte de serviços, gestão, gerenciamento, uma área de know-how técnico para gestão de ativos. Fico à disposição. Um site para contato é br.sodexo.com, mas é bem fácil nos achar. Pessoalmente, eu reforço o agradecimento pelo espaço e tudo que a gente pode fazer em prol desse mercado. perfeito, Satoshi. Pessoal, obrigado por estar com a gente de novo, mais um episódio do FM Talks. Lembrando que essa é uma iniciativa da comunidade FM. A gente tem outras iniciativas que acontecem, então anualmente a gente está lançando uma pesquisa agora. Esse ano tem mais uma pesquisa que vai ser lançada. Temos a nossa comunidade no WhatsApp, temos outros materiais que a gente lança. Então não esqueçam de acessar o nosso link, vai estar na descrição do conteúdo, fazer parte do nosso movimento. E não esqueçam também que tem FM Tour todo ano. As inscrições estão acontecendo agora constantemente, logo logo tem a próxima edição. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.